Hi guys, how are you? E daí galera, belezinha com vocês? Vamos lá para a nossa English Class 16, a nossa 16ª aula. Eu, a Teacher Patrícia, continuo com vocês nesse processo de ensino-aprendizagem à distância. Vamos lá? Bom, para começarmos a nossa aula, o que a gente precisa? Vamos relembrar? Falou aí, né? O seu caderno, very good, seu caderninho de notas, o seu dicionário, bom estar sempre do teu ladinho, um lápis, uma lapiseira, uma caneta e se você tiver uma caneta colorida é bem legal para você corrigir as suas atividades. Eu posso usar também o meu Google Tradutor, lembrando que eu só posso usar aqui na escola, não, hein galera? Vamos lá então? Muito bem. Eu quero saber hoje de vocês, do you know what a tale is? Você conhece? Você sabe o que é essa palavra? Você já ouviu falar em fábulas? Você conhece? Sabe o que é? Muito bem. Fábula é uma composição literária em que os personagens são geralmente animais, forças da natureza ou objetos, que apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes e etc. Essas histórias são geralmente feitas para crianças e terminam com ensinamento moral de caráter instrutivo, a nossa moral da história. Então essa é a fábula, né? Ela sempre aparece com personagens animados. As características da fábula, se você vai escrever uma fábula, o que você precisa lembrar? É uma narrativa de caráter ficcional e que usa alegoria para construir os seus sentidos. As fábulas podem ser escritas em prosa, aquele texto lá que você divide por parágrafos, ou pode ser em versos. Os títulos geralmente fazem referências às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. A linguagem ela é simples, ela é objetiva, é direta, pode haver diálogos entre os personagens e o discurso direto. O final sempre traz uma lição de moral, né? A moral da história, o que essa história quer dizer. E ela foi iniciada muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, por Ésopo, ok? Você conhece alguma fábula? Será? Vamos ver então se você lembra de algumas fábulas. Eu selecionei para a gente trabalhar hoje 2 fábulas. Vamos ver se você conhece. Let's go! Olha aí, você já ouviu falar sobre essa fábula? Quem são esses personagens? A formiga, aqui no Brasil a gente conhece como a formiga e a cigarra, né? Aquela que canta. Nos Estados Unidos eles usam mais como, na linguagem americana eles usam mais como gafanhoto. Vamos ler essa fábula comigo? Eu tenho quase certeza que você deve conhecer. É a história da formiga e a cigarra. Let's go! One bright day in late autumn, a family of ants were bustling about in the warm sunshine, drying out the grain they had stored up during the summer. When a starving grasshopper, his fiddle under his arm, came up and humbly begged for a bite to eat. What? Cried the ants in surprise. Haven't you stored anything away for the winter? What in the world were you doing all last summer? I didn't have time to store up any food, whined the grasshopper. I was so busy making music that before I know it, the summer was gone. The ants shrugged their shoulders in disgust. Making music, were you? They cried. Very well, now dance. And they turned their backs on the grasshopper and went on with their work. There's a time for work and a time for play. Vocês lembram dessa fábula? Lembram dessa historinha? Então vamos prestar bastante atenção aqui na lição de moral, na moral da história. There's a time for work and a time for play. A gente pode pegar muito essa história e trazer agora para os nossos dias de hoje. Então você está aí em casa. Vamos organizar o nosso tempo? Dá tempo de jogar videogame? Dá. Mãe, a teacher falou que eu posso jogar videogame. Be careful, não foi isso que a teacher falou. A gente pode organizar o nosso tempo. Dá tempo de eu prestar atenção na aula? Preciso me organizar, preciso pegar esse tempinho para prestar atenção na aula. Preciso fazer o meu classroom? Preciso. E posso jogar um videogame? Posso assistir uma série de TV? Deve, é muito bom. Só que sempre com seu tempo organizado. O que você não pode? É passar o tempo todo agora jogando videogame. Você vai pegar agora e vai passar a noite inteira jogando videogame, não vai estudar, vai acordar tarde, não vai fazer classroom. Quando você voltar lá para a sua escola, a sua teacher vai falar, e daí, fez o classroom?
Fiquei brincando. Ah, ficou brincando? Agora então dança, né? Essa então é a moral da história dessa fábula. Vamos relembrar? Vamos lá comigo. Então, muito bem. Eu quero que você, em português, responda no seu caderno. Você conhece essa fábula? Quem são os personagens? Lembram lá da primeira imagem que eu mostrei para vocês? Quem trabalha durante todo o verão? Quem fica cantando? E qual é a moral da história? O que você compreende dessa fábula? Não precisa ser aquela moral certinha como estava lá. O que você compreende disso? Responde aí no teu caderno. Vamos lá. Essas perguntinhas foram feitas para que você relembrasse um pouquinho, para a gente saber o teu conhecimento prévio,
tá? Não tem como responder para você. Você conhece? Você colocou esse no caderno? Sim, não conheço. Quem são os personagens? Você lembrou da figura que a gente viu lá no começo. Lembra da formiguinha e da cigarra, ou do gafanhoto, pode ser também. Quem trabalhou durante todo o verão? Quem foi que trabalhou durante o verão? Quem ficou cantando? E qual foi a moral da história para você? O que essa história te fez pensar? Qual foi a moral da história para você, ok? Olha as tuas respostinhas, não deixe em branco no teu caderno, tá? Então vamos lá. Agora eu quero que você responda em inglês, certo? Você pode usar uma short answer ou você pode fazer uma resposta completa. Você vai no texto e procura as respostas. Lembra sempre de observar o pronome interrogativo. É ele que vai dar o norte da sua resposta. Então, letra A. What is the title of the tale? O que eu quero saber? O título. Onde é que está o título? Onde fica o título de um texto? Vai no texto, procura e escreve lá. In English, please. Letra B. Who was working during all the summer? Olha lá o pronome who. O que eu quero saber? Letra C. What was the grasshopper doing? What? E a letra D, what is the moral of the story? Responde então no seu caderninho, pode usar uma short answer, ok? Let's go?
Então vamos conferir suas respostas? Então vamos lá. Letra A, qual é o título da nossa fábula? The Grasshopper and the Ant, né? O gafanhoto e a formiga. Ou pode ser também a cigarra e a formiga, então cuidado aí como é que você respondeu em inglês. Letra B, who was working? Quem é que estava trabalhando? Era a nossa? As formigas ficaram trabalhando. Enquanto, o que ele fazia? Making music, né? Ficou lá fazendo música, cantando. E a moral da história? There's a time for work and a time for play. Temos tempo para trabalhar e temos tempo para brincar. Teacher, eu não coloquei assim a moral, eu coloquei com as minhas palavras, sem problema nenhum. Que seja essa mensagem, pode ser com as suas palavras, beleza? Very good. E agora, nossa segunda fábula. Você conhece? Olha a figurinha. Quem são esses? Conhece esses personagens? Já ouviu essa fábula em algum lugar? Vamos ler? Vamos lá, leia comigo. Do you know this tale? Vamos pensar antes da gente ler a nossa fábula. What is the title of the tale? Who are the characters? Lembra lá da imagem? Será que você conhece essa fábula? Vamos lá então, let's go. Você pode responder ali. Yes, I do. No, I don't. Yes, no. O título. Será que você lembra do título? The Lion and the Mouse, os dois personagens que estavam lá na nossa figura. Então, quem são os personagens? O Lion e o Mouse, tá? Geralmente o título da fábula fala sobre os personagens, ok? Lembrou da fábula? Vamos ler então. The Lion and the Mouse. One day, a lion lay asleep in the jungle. A tiny mouse was running about in the grass, and he did not notice where he was going. He ran over the lion's head and down his nose. The lion woke up with a loud roar. The mouse squeaked, "Pardon, sir. I'm sorry. I didn't mean to disturb you. Please, let me go. If you spare my life, I may be able to help you someday." Oh my God! O que aconteceu? Estava um ratinho andando pela selva, não percebeu e começou a subir em cima do leão. O leão, que estava dormindo, acordou assustado e bravo e agarrou o rato. O rato ficou apavorado e pediu: "Me desculpe, eu não quis atrapalhar. Se você deixar a minha vida, né? Se você não me matar, eu um dia te ajudarei." E agora? Stop and guess. Pense, para e adivinha. Do you think the lion will eat the mouse now? Você acha que o leão vai comer o rato agora? O que você acha que ele vai fazer? Vamos pensar. Se você já conhece a fábula, você sabe o que vai acontecer. Se você não conhece, imagina, o que você acha que vai acontecer? O leão, o rei da selva, e o ratinho tão indefeso. O que será que o leão vai fazer? Um tempinho para você pensar nisso.
qual será o final da nossa história? Vamos ver? The lion laughed at the silly mouse, but he let him go. But 1 week later, the big lion was caught for the hunters. They tied him to a tree on a web. The lion roared and roared. The little mouse heard him and gnawed the web and saved the lion. The small and weak can help the big and strong. O leão, então, riu do ratinho. Nem deu bola para o ratinho. Falou, ok, vai, pode ir embora. Imagina que vou precisar um dia da sua ajuda. Mas, uma semana depois, ele foi pego pelos caçadores, que o prenderam numa árvore. Ele ficou apavorado e soltou aquele rugido dele enorme. O ratinho ouviu, veio correndo para salvar o amigo. Como é que aquele ratinho pequenininho conseguiria salvar o leão? Então ele foi, roeu a teia onde estava preso o leão e o salvou. Por quê? The small and weak can help the big and strong. Thinking about this. Pense sobre isso. O que quer dizer isso? Qual é a moral dessa fábula? Vamos pensar? Vamos pensar comigo. Ok. Aqui então a gente tem a imagem do que aconteceu nessa fábula. Então olha lá. O leão na teia, o leão segurando o rato, o ratinho andando pelo leão e o leão pegando o rato. Eu quero que você coloque em ordem o que acontece primeiro. No teu caderno você pode escrever, escreve aí. Número 1, o leão acontece isso, isso, isso. Número 2, o leão nananana. Número 3, o rato nananana, tá? Coloque em ordem para mim essas figuras. Vamos lá? Let's go!
Então, se você ouviu a história, leu o texto comigo, você sabe o que aconteceu. Let's go! Então, primeiro, o ratinho vai andando, né, distraidamente sobre o leão. Depois, o leão pega o rato. Depois, o leão vai cair numa teia. E por último, o ratinho consegue roer a rede e salva o leão, certo? Então, essa é a nossa fábula número 2. Let's go! E agora? Agora eu quero que você me responda em inglês. Letra A, coloca aí no teu caderno. Where was the lion? Sempre prestando atenção no pronome interrogativo. Procura no texto e coloca a resposta. Lembrando que você pode sempre fazer uma short answer, tá? Uma palavrinha responde a sua pergunta. Não precisa fazer aquela frase toda extensa. Ai, teacher, mas eu prefiro, eu gosto dela completinha. Ótimo, perfeito. Tá? Mas se você não lembra, não consegue, fica nervoso para escrever em inglês, escreve uma palavra só. Mas procura sempre fazer isso em inglês, tá? Letra B. What was the mouse doing? Olha lá o pronome. Letra C. How was the mouse? Olha os nossos pronomes. Vamos lá? Pensa na pergunta. Qual é a resposta? Elas estão no texto. Procura lá.
Let's go, guys. Vamos lá, então. Letra A. Onde estava o leão? He was sleeping in the jungle. Ou he was in the jungle, tá? Se você colocou onde ele estava, só sem o que ele estava fazendo, não tem problema. E o ratinho, o que ele estava fazendo? Running over the lion's head and the nose também, né? Ah, eu só coloquei que ele estava andando em cima do leão, não tem problema. E how was? Como é que estava esse nosso ratinho? Ele estava apavorado. He was scared, ok? Very good. Teacher, eu não consegui responder em inglês, mas eu respondi em português. Não tem problema, tá? Mas procura sempre respondendo em inglês. E agora, vamos lá. Agora a nossa segunda parte da história. Letra A. What happened with the lion? B. How could the mouse help him? E a C. What is the moral of the story? Responde no teu caderno, prestando atenção sempre nos pronomes interrogativos. Um tempinho para você fazer isso.
Então vamos lá. O que aconteceu com o leão? Letra B. Como é que o rato pôde ajudá-lo? E a C, qual é a moral da história? Como é que? O que aconteceu com o leão? Ele foi pego por caçadores. The lion was caught for hunters. Como é que o rato poderia ajudá-lo? The mouse gnawed the web. Ele roeu a rede. E a moral da história? The small and weak can help the big and strong. O pequeno e o fraco pode ajudar o grande e forte, certo? O que significa isso? O que quer dizer essa moral da história? Como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Pensa bem, pensa aí, o que a gente pode interpretar dessa moral da história? Será que então uma pessoa que é pequena, que não consegue fazer muitas coisas, não pode ajudar um colega? Vamos pensar, né? Vamos sempre ter isso em mente, ok? Vamos fazer um quiz então, rapidinho. Olha lá então. Letra A. É referente às nossas fábulas que nós lemos, tá? Número 1. Who were working during the summer? E a B. How did the mouse help the lion? Quem é que estava trabalhando no verão e quem ajudou como que o ratinho ajudou o leão? Tá? Então vamos lá. Número 1. As formigas trabalharam durante o verão. E a número 2, como é que ele ajudou o leão? Ele roeu a rede, certo? Tranquilo? Ok, people. E agora? Let's remember the time. What time is it? Olha aí no seu relógio. What time is it? Você conseguiria me responder essa pergunta? Que horas são? Como é que eu faço para responder isso? Você lembra disso? Nós já trabalhamos com isso. Primeira coisa que nós temos que relembrar são os números. Então, se você não lembra os números, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma relembrada. Vai lá no seu caderno, olha, como é que eu escrevo? Para as horas, eu preciso saber os números do 1 ao 60, certo? Primeira coisa que eu preciso saber. Segundo, eu preciso lembrar dos termos. Lembra o que eu usava? Quando é hora inteira, o que eu uso? Quando são 45 e 15 minutos, o que eu uso? Qual é o termo que eu uso? Meia hora, como é que eu faço isso? Então agora você tem aqui uma lista de horário, relembrando que eu tenho que começar sempre com it is, ou eu posso abreviar usando it's, e eu quero que você me diga. Você vai escrever aí no seu caderno em inglês, das duas formas. Lembra que a gente viu as duas formas? Aquela que era mais fácil, assim como eu falo em português, e aquela um pouquinho mais complicada, o horário britânico. Lembram disso? Vamos relembrar então. Escreve no teu caderno. 6 horas, 5h30, 4h15, 7h45, 8h20 e 9h50. Vai relembrar? Vamos lá então? Um tempo para você fazer isso.
Então vamos lá. Para você responder, você tem que lembrar os números, certo? Então se você se bater um pouquinho, é porque os números não estão aí muito bem memorizados, tá? Então depois escreve os números. A maneira de aprender é essa, escrevendo, ouvindo e assim por diante. Então vamos lá. Eu quero que você me responda então 6 horas. Como é que fica? It's 6 o'clock, certo? Coloco lá o it is, eu posso abreviar, posso usar o it, sem problema. Hora inteira eu tenho que usar o termo o'clock. Lembraram disso? Ai, teacher, eu só coloquei 6. Agora é bom que você coloque toda a frase completa para a gente já ir relembrando os termos, tá? Segundo, 5:30. Eu tenho duas opções. Como a gente fala em português? 5:30. It's 5:30. Ou it's 5:30. Lembra? A metade de hora que passou das 5. Eu sempre tenho que contar até 30 o que passou daquela hora. Lembram disso? Teacher, mas e se eu só usar a primeira? Tem problema? Não, não tem problema. Mas a gente precisa conhecer as duas formas, ok? 4:15. It's 4:15, como a gente fala, ou it's a 4:15. Foi um quarto de hora que passou das 4. Então, lembrando sempre, de 1 minuto a 30, eu conto o que passou daquela hora, ok? Lembra disso? Muito bem. 7:45. It's 7:45. Agora a gente fala assim em português. Quando são 7:45, você fala, são 15 para as 8. A gente tem o hábito de usar isso. Então, it's a 7:45. A partir de 31 minutos até a próxima hora, eu começo a contar quantos minutos faltam para a próxima hora. Por isso que agora eu uso aqui, ó, 8. Ué, mas não são 7:45? Sim. Então, é um quarto de hora que falta para a próxima. Depois do 7 vem o 8, ok? Ou 7:45. Mas em português, relembrando, a gente usa 15 para as 8, beleza? Tudo bem. 8:20. It's 8:20. Ou 20 past 8. Os 20 minutinhos que passaram das 8. Ou, como a gente fala em português, 8:20. 10:50. Em português a gente fala, são 10 para as 11. It's 10:50 ou it's 10 to 11. Eu vou contar quantos minutos eu tenho para a próxima hora. Depois do 10 vem o 11, certo? Tranquilo? Bem tranquilinho aí os números? Números são sempre um grande problema, povo. Então, a gente tem que relembrar. Como é que a gente relembra os números? Escrevendo, contando. Contar é sempre mais fácil. Ai, teacher, do 1 ao 10 eu sei rapidinho. Perfect. Ai, do 10 ao 20 eu lembro mais ou menos. Do 20 ao 30 já me embananei e assim vai. Então, o que eu tenho que fazer? Escrever, gente. Escreva. Pede para alguém, pede para a mãe. Mãe, eu vou escrever os números, você me pergunta e assim por diante. Ok, people? Muito bem. Então, o que nós vimos hoje? Nós usamos as nossas question words para entender as nossas fábulas e a gente relembrou os números, tá? A gente sempre vai usar os vocabulários que a gente já aprendeu, ok? São os nossos conhecimentos prévios que a gente vai trazendo. A gente não pode apagar como se não tivesse aprendido. Então, vai sempre relembrando, escreve os números no seu caderno e see you in the next class. Bye, guys!